Olá, pessoal, viajando pela química medicinal. É isso mesmo, nós iniciaremos esse vídeo lembrando da molécula de penicilina, que vai ser a primeira molécula que nós iremos analisar do ponto de vista estrutural. A penicilina é um agente antibacteriano, bactericida e que tem como característica atuar inibindo um grupo de enzimas. O destaque ficará para transpeptidase, uma ligação covalente e uma inibição, tendo, portanto, um efeito bactericida. Assistiu o vídeo, dê um joinha, divulgue para os seus colegas, amigos, o nosso canal Vision Pharma. Sempre importante lembrar que é um canal com ricas informações sobre fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, farmacoterapia e agora com química medicinal. É isso aí. Nosso bate-papo será sempre feito nesse momento focado para a química medicinal. Nos acompanhe pelas redes sociais, o nosso Instagram e o Instagram do Vision Pharma. E lembrando que o Vision Pharma também tem o seu site www.visionpharma.com.br. Muito bem, bate-papo esse que vai ser executado por mim, seu colega farmacêutico, e vamos nós então ao que interessa, que é a estrutura da molécula de penicilina. Primeira particularidade, lembrar que a molécula de penicilina apresenta como característica marcante a existência da beta-lactama e que vai formar, portanto, o anel beta-lactâmico, que é fruto da junção. Então, nesse caso, nós vamos ter o estabelecimento da estrutura dos beta-lactâmicos. Destaque nesse vídeo vai ser sobre penicilina. Em outros momentos, nós falaremos de outras substâncias dessa classe terapêutica. Então, a beta-lactama, ela é caracterizada por ter 4 elementos, sendo, portanto, uma amida cíclica, e da época da sua descoberta era raro encontrar esse tipo de arranjo na natureza. Vale lembrar que Fleming, ele descobre o princípio de ação antibacteriana que foi observado no fungo do gênero Penicillium. Porém, a descoberta, o decifrar da estrutura veio após a descoberta do Fleming. Então, o marco em relação ao Fleming é exatamente lembrar que ele descobre o princípio de ação antibacteriana que o fungo apresentava. Agora, o elucidar da estrutura veio posterior na década de 30, ok? Então, é importante lembrar que os beta-lactâmicos, aqui, penicilina, tem como característica a presença da beta-lactama. Vale destacar, tá, ainda em relação à penicilina, sendo a penicilina G a nossa referência, que é além da estrutura beta-lactâmica, que é exatamente o grupamento farmacofórico, porque é a partir desse grupamento que ocorrerá interação, ligação covalente com a enzima chamada transpeptidase, que participa da síntese da parede da célula bacteriana. Haverá também um segundo grupamento, uma fusão com a tiazolidina. Então, nós podemos dizer que na estrutura química dos chamados beta-lactâmicos, nós vamos ter essa estrutura beta-lactâmica condensada, a presença de uma carboxila livre e haverá grupamentos laterais substituintes. Ou seja, o grupamento R, aqui ilustrado, será diferente em relação às diferentes penicilinas. Então, de um modo geral, considerando a penicilina e os seus derivados, nós vamos observar a presença desses anéis condensados, o anel beta-lactama condensado com tiazolidina, gerando, portanto, uma estrutura chamada beta-lactâmica tiazolidínica, esse é o nome da estrutura. Na posição 6, nós vamos ter uma amida que terá um grupamento R, que será substituído. Nós veremos ainda um exemplo em relação à chamada penicilina G e à penicilina V. E nós temos também a presença de um grupamento com carboxila na posição 3. Todos os beta-lactâmicos terão essa sequência linear em relação aos elementos carbono, oxigênio, nitrogênio, ok? Essa é a sequência linear existente na estrutura da molécula
dos chamados agentes antibacterianos beta-lactâmicos. Vale lembrar que a estrutura ela advém da fusão de 2 aminoácidos. Então, na natureza, a produção da penicilina se dá pela junção da molécula de cisteína, que contém o enxofre, da estrutura tiazolidínica existente em relação aos beta-lactâmicos, e a valina, ela responde pela outra parte da molécula. Então, temos, portanto, aqui um dipeptídeo cíclico, ok? Fica bem claro isso. A penicilina é uma molécula fruto da fusão da cisteína com a valina, ou seja, a formação de uma ligação peptídica, porque essa é uma ligação peptídica, que tem, portanto, a função amida, e nós observaremos que a penicilina é fruto da junção desses 2 aminoácidos. Muito bem. Outro dado importante, né, é lembrar que existem essas diferenças. Então, no caso da penicilina G, nós teremos um anel aromático ligado a um grupamento metil. E no caso da penicilina V, nós teremos um oxigênio aqui presente. Então, a penicilina G e a penicilina V são 2 formas de penicilina e que tem como característica essa diferença entre a G, que é administrada parenteralmente por via intramuscular, e a penicilina V, que é administrada por via oral. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Viajando pela Química Medicinal.